Olá, conectados, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo. Macumba pega em cristão? Então solta a vinheta aí que daqui a pouco a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Stuart e você está no meu canal Conectados com Cristo. Eu já quero começar esse vídeo lendo uma parte da palavra de Deus que está em Provérbios, capítulo 26, no versículo 2, que diz assim: Como o pássaro que foge, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não se cumpre. Então, muitas pessoas perguntam para a gente: pastor, macumba pega em cristão? Macumba pode fazer alguma coisa contra a vida do crente? Eu não coloco só a macumba, a feitiçaria, a magia negra, a obra de voodoo, todas essas coisas misturadas. Será que alguma delas pode ofender o cristão? No texto que nós lemos aqui, fala que tudo tem que ter uma causa. E nós vamos ver que a diferença entre cristão e crente. Crente até o diabo é, porque ele crê em Deus, mas não obedece. Agora, o cristão, nascido de novo, cheio do Espírito Santo, fiel, aquele que anda nos caminhos do Senhor, obra nenhuma pode ir contra a vida dele. Então, nós vamos ver a diferença entre aquele que serve a Deus, que está nos seus caminhos, e aquele que é relaxado, aquele que simplesmente vai na igreja por ele. Então, nós vamos entender que aquele que é fiel, há um batalhão de anjos guardando a vida dele. Glória a Deus. Aqui, nós lemos que a maldição precisa de uma causa. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você: aonde que a maldição entra? Ela entra por uma porta chamada pecado. Então, o cristão, ele não vive em pecado. É claro que se eu falar com você assim: pastor, o senhor não tem pecado? Não, nós temos pecados, nós cometemos pecados, mas nós não vivemos na prática do pecado. E aí que está o X da questão. A prática do pecado pode abrir uma porta para que a maldição entre na vida da pessoa. Em 1 João, no capítulo 3, vamos lá. Hoje nós vamos usar um pouco a Bíblia, lá na Epístola de João, no capítulo 3. O autor, que é o apóstolo João, aquele que deitava a sua cabeça no colo de Cristo, né? Ele fala uma coisa interessante. Olha aí, capítulo 3, no versículo 6, ele fala assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Olha que palavra forte. Todo aquele que conhece a Deus não vive em pecado. E aquele que vive em pecado nunca o conheceu. Aí ele continua no versículo 7. Filhinhos, não vos deixei enganar, porque aquele que pratica a justiça é justo, assim como aquele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, qual que é a característica do diabo? Viver pecando. Toda pessoa que ela está cometida por uma obra de bruxaria, de feitiçaria ou de magia negra, é porque ela tem uma brecha na vida dela. Em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, fala assim: ora, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Um dia a pessoa aceitou Jesus, agora é nova criatura. As coisas que ela fazia no passado, ela não faz mais. E agora ela tem o Espírito Santo dentro dela. Ela tem anjos em volta dela, porque a palavra de Deus fala: aquele que teme o Senhor, o maligno não lhe toca, né? Os anjos do Senhor estão ao redor daquela pessoa. E olha que coisa interessante também, que o apóstolo Pedro, escrevendo, ele fala uma coisa interessantíssima. Ele fala assim no capítulo 5, no versículo 8 da sua epístola, 1 Pedro, ele fala assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele anda ao derredor, porque ao nosso redor está quem? Está os anjos do Senhor. E dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. Por que o diabo anda ao derredor, pastor? Porque ele espera uma brecha, ele espera uma porta de entrada para poder entrar na vida da pessoa.
Mas e aí? A grande pergunta: a macumba pega no cristão? Então nós vamos entender uma coisa: o cristão sério, o cristão que está na palavra, o cristão que é cheio do Espírito Santo, pode fazer a macumba que for, pode fazer a feitiçaria que for, ela vai bater e vai voltar para a pessoa que fez isso, porque existe uma redoma em volta dessa pessoa. A primeira coisa que existe na vida dele é o sangue de Jesus. A segunda coisa, a autoridade do Espírito Santo. Jesus, ele falou em Lucas capítulo 10, no versículo 19, ele disse assim: eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Então, quando os demônios vêm para a casa do cristão e tentam entrar dentro daquela casa, ele encontra um batalhão de anjos defendendo aquela pessoa, e eles voltam para trás porque não podem tocar nela. Então, o que acontece? Quando eles vêm, eles já veem os anjos, eles falam assim: olha, ali nós não podemos entrar, porque somos servos de Deus. Outra coisa interessante é que quando a pessoa morre, que ela é cristã, uma cristã nascida de novo, há muitos feiticeiros que vão fazer trabalhos com cadáveres. E um testemunho de um irmão, ele disse que quando ele estava para desenterrar um cadáver, ele tinha até ali comprado esse cadáver com as pessoas ali do cemitério, porque acontece muito isso. E quando ele estava desenterrando aquele cadáver, o demônio se manifestou ali e falou assim: olha, você não vai poder usar esse cadáver. Aí ele falou assim: por quê? Porque esse cadáver é do homem lá de cima. Olha que coisa interessante, meu querido. Deus nos protege até na hora da nossa morte. O nosso corpo é protegido pelo Espírito Santo de Deus. Cuidado, o pecado é uma brecha. Outra coisa que eu quero te dar um exemplo aqui, e uma pergunta também que está dentro da nossa questão. O cristão pode ficar endemoniado? Saul ficou endemoniado. Ele era o rei escolhido por Deus. Samuel deitou azeite sobre a cabeça de Saul, mas a palavra de Deus fala que pela desobediência dele, um espírito maligno o atormentava. Então, o cristão que está dentro da igreja, se ele começa a se desviar dos caminhos do Senhor, e começa a pecar, e começa a dar lugar ao inimigo, o diabo pode sim ir contra a vida daquele crente e tomar a vida dele. Porque assim como aconteceu com Saul, pode acontecer com essa pessoa que se desvia dos caminhos de Deus. Outra coisa, olha aqui em Provérbios 17, vamos lá em Provérbios 17, no versículo 11, o homem mais sábio da terra escreveu assim, olha que coisa interessante: o rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. O cristão que é rebelde, aquele cristão que não obedece, aquele crente que não obedece, aquele crente que o líder para ele não é nada, o pastor não é nada, ele fala: não, eu faço o que eu quiser, o que se virá contra ele? Aqui fala que o rebelde não busca senão o mal, por isso o mensageiro cruel se enviará contra ele. Quem que é o mensageiro cruel? É o próprio Satanás. Então, meus irmãos, nós vamos atentar para uma coisa: todo mal que estão fazendo contra a nossa vida, primeiro tem que passar pela permissão de Deus. E Deus nunca vai deixar o mal tocar na vida do filho dele. Glória a Deus. A macumba nunca vai pegar na vida de um cristão fiel, um cristão de verdade, um cristão que está na brecha, que está orando, porque ela precisa de uma causa, ela precisa que a pessoa tenha uma brecha na vida dela. E outra coisa, meu querido, tem pessoas, infelizmente, que acreditam mais no mal do que no bem. Acreditam mais na macumbaria, tem medo de passar perto de cemitério, tem medo de passar perto de centro de macumba, tem medo de macumbeiro. Meu querido, a palavra de Deus falou assim: maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior o que está na nossa vida, meu querido. Você está coberto pelo sangue de Jesus. A palavra de Deus fala que quando o povo de Deus estava no Egito, Deus falou assim: passai o sangue nas vergas das portas, para quando o anjo destruidor vier, ele não entre em vossas casas. E hoje nós temos o quê? O sangue de Jesus sobre a nossa vida. O sangue de Jesus, nós temos uma aliança com Deus Todo-Poderoso. E quando o diabo vê essa aliança,
ele não pode tocar porque nós temos essa aliança com Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que eu quero te dar, nós temos a armadura de Efésios 6, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, a espada do Espírito, né? Os sapatos da preparação da aliança da paz e o cinturão da verdade. Tudo isso é para te guardar do mal. Tudo isso é para te deixar bem e não deixar que nenhum mal venha sobre a tua casa, porque a palavra de Deus fala: nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará em tua casa, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Olha que palavra tremenda, meu querido. Você é guardado pelo poder de Deus. Podem bater tambor, podem fazer obras de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra, mas você está guardado pelo poder do nome de Jesus. Pastor, mas a minha vida está muito complicada, estou numa batalha. Então, meu querido, você está numa batalha, e essa batalha ela já foi vencida pelo nome de Jesus. Amém? Não tenha medo de macumbaria, de feitiçaria, porque Deus já venceu todas as obras contra a sua vida. E infelizmente, irmãos, voltando nesse texto das pessoas que têm mais medo do demônio, né? Muitos falam assim: eu vou pagar um macumbeiro para tirar esse mal da minha casa. Oh, meu querido, o diabo, ele dá com uma mão e tira com as duas. Entendeu? Você acha que o diabo ele vai querer sair da casa e vai colocar mais demônio lá naquela casa? Você tem que entrar naquela casa, levantar as mãos e dizer: sai em nome de Jesus, porque toda autoridade nos foi dada por intermédio de Jesus Cristo. Amém? A diferença entre o cristão e o crente é essa: o cristão tem autoridade, o crente ele não tem nada, porque ele só acredita, mas não obedece. Então, toda obra de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra que vier contra a tua vida, primeiro eles têm que passar pela permissão daquele que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ah, como assim, pastor? Você lembra de Jó? Quando Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, o diabo só foi até onde Deus permitiu. Primeiro Deus permitiu tirar todos os bens. Depois Deus falou com ele: toca no corpo dele, mas não lhe mate. E o diabo foi até onde Deus permitiu. Cristão é verdadeiro, e o crente é aquele que fica ali, né? Ele não sabe o que ele é, ele não tem identidade, e aí sim a macumba pode pegar na vida dele. Então, meu querido, como assim, pastor? Vamos aqui no salmo que todo mundo conhece, todos nós os cristãos conhecemos esse salmo, e é um salmo maravilhoso, é um salmo tremendo, e ele fala assim, olha que coisa tremenda que ele fala, no Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele vai me cobrir com as suas penas, e sobre as suas asas estarei seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Você quer melhor proteção do que essa? Você quer que Deus ele te dê uma proteção maior? Meu querido, não existe poder maior do que o de nosso Senhor. Amém? Macumba não pega em cristão verdadeiro. Ok? Se você gostou desse vídeo, eu quero que você compartilhe esse vídeo, que você curta, que você possa se inscrever no nosso canal. Ajude a gente a divulgar esse canal, ajuda a gente a levar a palavra, ajude a gente aí a trazer para as pessoas o Evangelho que muda a vida das pessoas. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Eu quero orar por você, levante a sua mão. Pai querido, em nome de Jesus, a todos aqueles que têm medo, a todos aqueles que acham que a macumba é mais forte do que o poder de Deus, abra os olhos, abra o entendimento dessas pessoas, ó Pai, porque o Senhor é maior. Pelo poder da sua palavra, o universo foi feito, meu Pai amado. Tudo foi feito pelo poder da sua palavra. Eu abençoo a todos eles, cuida deles, guarda-os pelos poder da palavra do Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos eles. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Um abraço do canal Conectados com Cristo.